É sempre uma alegria imensa poder estar aqui compartilhando dessa lição bíblica. É lição Betel, é lição 7, é a fé no servo e o Evangelho dos Milagres. Eu espero que esteja tudo bem com você e que o Espírito Santo possa estar tomando conta das nossas vidas e nos usando de maneira poderosa quando estivermos lecionando esta lição. Vamos para a hora, para nós não perdermos o nosso tempo. Bem, o texto áureo dessa lição 7 é: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Na vivência dos problemas e das adversidades da vida, perseveremos na fé cristocêntrica. Cristo é o nosso objeto de fé. Mostrar que a fé é fundamental para o milagre, esses são os objetivos da lição. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11, 6. Ensinar que recorrer a Jesus é vivenciar milagres e explicar que milagres são possíveis aos que creem. Oh, aleluia! Vamos nós, a nossa introdução diz: veremos que na presente lição o poder e a compaixão do servo demonstrados na operação de milagres, assim como a relevância da fé cristocêntrica que se expressa no clamor, na busca, submissão e perseverança por parte dos necessitados. Vamos para o nosso ponto 1, mas antes de nós entrarmos nesse ponto 1, se você não for inscrito, não deixe de se inscrever, acione o sininho, dá o seu like. Entrou aí, é proibido não dar o like, deixe o seu comentário, compartilhe, comenta, critica, concorda, discorda, acrescenta. Fica à vontade para nós termos o ensino aí de mão dupla. A fé no servo e suas consequências. Uma pausa para tomar água. E já voltamos. Vamos lá. A fé no servo e as suas consequências. Bom, se a fé ela é a moeda corrente do reino de Deus, se sem fé é impossível agradar a Deus, então a fé ela gera consequências benéficas, mesmo em meio à oposição. O 1:1 diz: os amigos do paralítico demonstram fé no servo. Esse texto vai falar daquela ocasião, diz aí, que Jesus estava numa certa casa. E aonde é essa certa casa? Vamos aqui discorrer rapidamente para a gente entender esse texto. Bom, olha só, que casa é essa? Volta um pouquinho para a gente analisar o contexto. No capítulo 1, no versículo 21, diz: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Depois entraram em Cafarnaum e diz assim, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão Pedro. Aonde? Em Cafarnaum. Vai seguir esse texto. Aí vai dizer que Jesus saiu de madrugada, que Jesus cura um leproso. E no 2 diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa.
Que casa? Bom, subentende-se que esta casa, baseada nos contextos do 21, do 29, que essa casa que Jesus estava e que se abriram um vão no telhado, era a casa do apóstolo Pedro. E como tinha muitas pessoas na porta, 4 amigos, movidos por uma fé gigante, por uma fé raçuda, por uma fé sem limites, porque quando eles encontraram o limite da porta que eles não poderiam passar por estar bloqueada, então eles sobem pela escada, que era uma escada lateral que dava para a laje, onde se botava as coisas para secarem, roupa para secar, alguns vegetais para secar, onde se trabalhavam ali. Então eles sobem aquela escada lateral e abrem lá uma cratera na casa de Pedro para poder descer esse paralítico. E o interessante é que o texto diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, olha o que chamou a atenção de Jesus. Não foi a roupa deles, não foi se eles tinham ou não tinham grana. O que chamou a atenção de Jesus, o que atraiu a atenção de Jesus foi a fé daqueles homens, porque a fé deles gerou aquela ação inesperada e eles tiveram um trabalho, mas colocaram um paralítico diante de Jesus e aquele moço fora curado por causa da fé de 4 amigos determinados que estavam ali querendo ajudar um paralítico, que muito poucas pessoas tentariam ajudar um paralítico, até porque um paralítico não tem condições de lhe dar nada de volta, não tem condições de lhe dar retorno nesse mundo onde as pessoas estão sempre pensando em si e fazendo as coisas por interesse. Eles têm uma atitude completamente antagônica, inversa à dos outros, e movido por uma fé gigante, valente, eles colocam o homem diante de Jesus e Jesus atenta para a fé deles e não só cura esse homem, como também trata do seu interior e do seu pecado. Não sei se foi algum ato pecaminoso, que eu quero dizer, alguma ação pecaminosa que gerou uma tragédia na vida daquele moço, mas Jesus trata de ambas as situações. É interessante essa observação, porque Jesus está ali tratando tanto da alma, do espírito, quanto do físico daquele homem, por causa da fé dos 4 amigos. Vamos lá, 1:2 diz: e dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo. Esse texto já vai falar a respeito de Jairo, que Jesus está indo para a casa de Jairo, mas é interrompido por uma mulher, a mulher que está com fluxo de sangue. Então, um dos principais demonstra a fé. E quando Jesus está nesse caminho, essa mulher, ela para a multidão que está com Jesus, e Jairo recebe a notícia de que a sua filha havia falecido. Pode ter sido pelo atraso, e Jairo pode ter pensado: poxa, se Jesus não parasse aqui, a minha filha teria dado tempo de ela ser curada por Jesus. Essa mulher não tivesse interrompido Jesus,
Jesus teria chegado a tempo na minha casa. Por causa dessa mulher, esse mensageiro veio trazer uma notícia que a minha filha morreu. Bom, duas coisas nós temos importante aqui. Primeiro é que Jesus se importa com os anônimos e com os famosos, com aqueles que têm o poder de determinada posição e também com aquele que está excluído da sociedade, do culto, da cidadania de modo geral. O homem Jairo, ele era um homem forte da sinagoga e Jesus estava indo atendê-lo. No percurso, uma mulher anônima, que ninguém sabe o nome por certo, a tradição até a denomina, mas ninguém tem por certo o seu nome. Jesus para e dá atenção àquela mulher. Então Jesus atende tanto os grandes quanto os pequenos na mesma proporção de igualdade. A gente pode diferenciar, a gente pode colocar medidas diferentes, mas Jesus coloca uma única medida para medir os homens. O segundo ponto importante aqui é o mensageiro, aquele que traz a palavra do insucesso, aquele que carrega a palavra do fracasso, aquele que carrega a palavra do desânimo, semelhante àqueles amigos de Jó, que quando Satanás destruía, devastava a vida de Jó, começando pelos seus bens, ele deixava um mensageiro para trazer a notícia da desgraça. Que nós não venhamos ser aqueles mensageiros que só leva a mensagem da desgraça, que só desanima, que só desilude, que só tira a esperança, que só reclama, que só lamenta. Que Jesus nos guarde de sermos essa pessoa. E mais uma vez, preocupado com Jairo, ele disse: fica tranquilo, eu vou lá na sua casa curá-la. Que glória é a atenção e a importância que Jesus dá às pessoas. O terceiro, 1:3, diz: uma estrangeira demonstrou fé no servo. E aqui vai estar falando da mulher Ciro Fenícia, que vai até Jesus, quando Jesus está indo com sentido ali para Tiro, Sidom, descansar. Essa mulher sabe que Jesus está por ali, ela vai atrás de Jesus, e Jesus fala para ela assim: ó, não é lícito eu tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E essa mulher, num ato de humildade, de simplicidade, ela diz: Senhor, eu sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É como se ela falasse: eu estou aqui à busca de uma migalha, eu não quero o pão, eu quero a migalha do Senhor, me basta para minha necessidade. E Jesus, vendo a fé daquela mulher, vendo a humildade daquela mulher, porque às vezes nós somos testados no simples ato de humildade, porque a humildade te abre portas, assim como a arrogância e a soberba, elas fecham as portas para nós. Jesus libera uma palavra e liberta e cura a menina lá na casa dessa mãe, que volta satisfeita. Valeu a pena ir atrás de Jesus, se humilhar. É porque, na verdade, diante de Jesus, o nosso orgulho todo deve cair por terra e nós devemos sempre chegar em tom de humildade e de simplicidade, sabendo que quem está pedindo é inferior em relação àquele a quem o pedido está sendo dirigido. Vamos para o 2. O 2 diz que recorrer ao servo é vivenciar milagres. Recorrer ao servo é vivenciar milagres. Que Deus nos traga milagres.
que esse trimestre não seja só um trimestre de teorias, de falácia a respeito de milagres, mas que a nossa oração seja de anseio para que haja milagres em nosso meio. Nós estamos falando de milagres e a gente precisa orar para que aconteça milagres. É momento de nós resgatarmos a pregação de milagre. Só que para isso a gente vai precisar pagar um preço, pagar o preço com respeito à renúncia, a abrir mão de nós a uma vida consagrada, porque o que respaldava a vida de Jesus e os seus milagres era uma vida consagrada, santificada, debaixo da oração, debaixo do jejum, debaixo da busca, fazendo a vontade de Deus. E se a gente não atentar para isso, ficar só na verbalização, isso faz com que o evangelho não atue de maneira prática, de maneira viva, de maneira poderosa em nosso meio. Que Deus, que o Espírito Santo acende essa chama para que a gente resgate esse evangelho de poder de Deus. Vamos lá. Recorreram a Jesus para a cura da sogra de Pedro. É quando Jesus retorna, ele vai à casa de Pedro, ele cura a sua sogra, repreendendo a febre que assolava ela. O verso 30 diz que a sogra de Simão achava-se acamada com febre, logo lhe falaram a respeito dela. E então, aproximando-a, tomou pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Olha que interessante. Você está acamado, você está impossibilitado de andar, você está impossibilitado de atuar, e aí você recebe a cura de Jesus. O que você vai fazer? Bom, essa mulher, a sogra de Pedro, ela vai servi-lo. Quando Jesus opera um milagre na nossa vida, quando Jesus opera uma manifestação de poder na nossa vida, não é para nós ficarmos agora desfrutando daquilo para nós, é para que nós venhamos a servi-lo de maneira mais fiel, de maneira mais dedicada, de maneira mais consagrada. Essa mulher vai servi-lo. Quantos que você conhece que já receberam um grande milagre de Jesus e que ao invés de servi-lo, o milagre acabou fazendo com que aquela pessoa, ao invés de servi-lo, ela se distanciasse de Deus? Que nós possamos aprender com a sogra de Pedro que os milagres, os feitos de Deus nas nossas vidas, é para que nós venhamos a servi-lo. É ou não é verdade o que esse texto fala? Milagre, caminho do serviço. Vamos lá. O 2:2 diz: o leproso recorreu ao servo por sua cura. Então, Jesus pergunta àquele leproso o que ele quer. A figura-se que após dizer essas palavras, no mesmo instante a lepra desapareceu daquele homem, ficou curado. Um homem que vivia à margem da sociedade, um homem que vivia excluído do convívio social, desprezado, ninguém tocava naquele homem, ninguém andava com aquele homem vivia numa sociedade lá onde só tinha leprosos. E ele vai até Jesus, Jesus se interessa por ele, Jesus com a sua mão de Deus toca nele e fala: eu quero ser limpo. Agora é interessante que esse homem, ele vai a Jesus também com um ato de extrema humildade. Se você ler o texto, nós não temos tempo para ler o texto, mas se a gente ler o texto, nós vamos perceber a humildade
né? E ao mesmo tempo que esse homem vai a Jesus pedindo ajuda e socorro para o Senhor. Vamos ver se a gente consegue ler pelo menos alguma coisinha do texto para a gente entender. E aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos, fazendo rogos a Jesus. E a humildade, se quiseres, podes purificar-me. É o verso 41 diz, Jesus profundamente compadecido, pode ser a atitude que causou em Jesus esse compadecimento profundo. Estendeu a mão para aquele que ninguém tocava ou ousava tocá-lo e disse-lhe, quero ser limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. A forma como a gente chega a Jesus, não mandando, porque agora tem umas orações aí que a gente é ensinado a mandar em Deus, a determinar, a ordenar para Deus as coisas. E é complicado o vaso ensinar o oleiro. É fora de lógica o servo ensinar o Senhor. Então, isso aqui também é um ensino prático que a gente tem aí. O importante da lição é a prática, é a praticidade daquilo que vai ser ensinado e pontuar isso aí também, o ensino a respeito de como chegarmos até Jesus. E aí nós temos no 2:3 o cego Bartimeu. Bartimeu, que é justamente o cego que clamava com insistência. E aí alguém fala assim, não fica clamando não, Jesus não vai nem te ouvir. E quando alguém tentou parar o cego dando uma palavra de desânimo, o cego clamou mais alto. Para a gente ver que não são as palavras de desânimos que muitas das vezes nos desanima. O importante para nós é a determinação que nós temos dentro de nós de alcançar um objetivo. Quando nós temos de maneira intrínseca uma determinação daquilo que a gente quer, pode ninguém acreditar em nós, pode alguém nos dar uma palavra, não, você não consegue, para você não dá, não, você não vai conseguir, mas a gente vai fazer dessas palavras de desânimo um degrau e um megafone nosso para a gente gritar mais alto igual o Bartimeu. Aí Jesus mandou parar, aí Jesus parou e mandou chamar. Será que Jesus não mandou aqueles que estavam falando para aquele moço não gritar? Será que não foram os mesmos que foram chamá-lo? É bem provável que aqueles que falavam que o mestre não o ouviria foram os mesmos que foram lá e chamaram o cego, porque o mestre ouviu o chamado do cego. O mestre continua disposto a ouvir-nos. O mestre continua disposto a ir atento ao nosso chamado. Nós é que muitas das vezes desanimamos, não perseveramos e paramos de chamá-lo muitas das vezes porque alguém deu uma palavra e nós permitimos que essa palavra, adentrando a gente, esmorecesse com a nossa fé. Não é verdade? E o 3 diz, a fé no servo nos mantém firmes. A fé em Jesus nos mantém firmes. A fé no servo realiza o impossível. Realiza o impossível. Nós temos aí quando Jesus sai aí dos termos de Tiro e Sidom, nessa hora Jesus olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efata, isto é, abre-te. O homem estava lá com um problema de surdez
e de gagueira, né? A fé no servo realiza o impossível. Marcos descreve que Jesus saiu dos termos de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia, na região de Decápolis, que é do outro lado, e o fluxo da história, talvez rogaram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Como podemos ver, Jesus tira o homem do meio da multidão, põe os dedos nos ouvidos dele, cuspindo, tocou na língua do homem, e nesta hora Jesus olhou para o céu e deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efata, isto é, abre-te. Como é visto naquele instante, os ouvidos do homem se abriram e a língua lhe soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Talvez o problema da fala daquele homem estava na audição. E Jesus operou o milagre duplo, curando-lhe a audição e automaticamente lhe devolvendo a fala, a dicção, de maneira saudável. Às vezes a nossa gagueira, eu quero colocar aqui a gagueira na forma de não sabermos falar com Deus. Seja o problema de audição. Talvez o problema de nós não sabermos falar com Deus seja o problema de que nós não sabemos ouvi-lo. Eu não sei ouvi-lo. Então, se eu não ouço Deus lendo a Bíblia, se eu não ouço Deus estudando a Bíblia, se eu não ouço Deus meditando na palavra, é bem provável que eu sofra de surdez e automaticamente de gagueira e tenho dificuldade de falar com Deus. A minha fraqueza espiritual está justamente porque a palavra de Deus não tem o devido lugar na nossa vida. Então, se eu não consigo ouvi-lo, eu terei dificuldade para falar com ele. O problema da gagueira está na audição. Utilize mais tempo meditando, utilize mais tempo estudando, utilize mais tempo lendo. Tenha tempo para ouvi-lo. E eu tenho certeza, tu irás falar melhor. Eu tenho certeza que a tua fala com ele vai mudar. Aleluia. Eu tenho certeza que a tua fala com ele será diferenciada. Eu tenho certeza que nós iremos parar de gaguejar quando estivermos falando com ele e aquela palavrinha, eu não tenho palavras para orar, vai sair de nós. Isso é gagueira. Pode ter certeza, não estamos ouvindo. Oh, aleluia! Glória a Jesus! A fé no servo faz toda a diferença e a fé no servo produz milagres. Eu quero encerrar esses dois tópicos, porque a fé realmente ela faz toda a diferença, lendo um texto de Romanos. Romanos capítulo 4, verso 18 ao 20, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, e sem enfraquecer na fé. Não, volta que eu pulei um pedacinho aqui. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus.
Presta atenção nesse texto. Abraão estava numa situação humanamente sem esperança, porque dentro do seu próprio sistema físico, ele estava já sem esperança. Mas Abraão, sem esperança, ele ainda tinha um recurso, sem a esperança do físico, sem a esperança do humano, respeitando o limite do seu corpo, ele creu contra a esperança. E foi fortificado na fé, dando glória a Deus, exaltando a Deus. Abraão, ele não murmurou, ele não entregou os pontos, ele não jogou a toalha. Abraão, contra a esperança, ele acreditou: posso estar idoso, pode ser que para o homem eu não tenha mais jeito, mas Deus ainda é Deus. Deus pode fazer o que Ele quer. Cessou a minha esperança humana, mas a minha esperança em Deus está viva. E o texto diz que ele foi fortificado na fé, porque ele não murmurou, porque a murmuração é o adubo que nutre a nossa emoção doentia. Ele foi fortificado na fé porque ele nutriu, exaltando, glorificando, adorando e crendo em Deus. Ele nutriu a sua fé e alcançou a sua vitória. A fé no servo faz a diferença e a fé no servo produz milagres. Concluindo, como visto na lição, o milagroso agir do servo está intimamente relacionado ao exercício do ministério, porque seus milagres são a confirmação da sua divindade. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, professor, superintendente, amiga professora, que o Espírito Santo lhe use, lhe capacite e lhe instrua dentro da sua lição com capacitação sobrenatural. Não se esqueça, jejue, ore pela sua turma. Prepare a sua lição, porque a mensagem para o seu povo, Deus é quem te dá. Teu papel é preparar a lição. O papel de Deus é lhe dar a mensagem e o alimento para aqueles que estarão te ouvindo. Grande abraço, fica com Deus, até a nossa próxima lição. Beijo no seu coração.